Esse vídeo não tem por intenção alguma expressar a minha opinião política ou preferência partidária em relação aos resultados das eleições para presidente do Brasil do ano de 2022, de forma que o meu trabalho enquanto cartomante se dá apenas pela interpretação das cartas. A minha intenção aqui é apenas interpretar as cartas tais quais elas se apresentam para mim, tais quais eu vejo, utilizando todo o meu conhecimento, todas as técnicas de cartomancia que eu conheço através dos meus estudos, dos meus conhecimentos e, claro, através da minha sensibilidade, da minha mediunidade, da minha evidência, enfim, da minha aura e de toda a minha espiritualidade que eu vou estar colocando aqui na nossa leitura de hoje, né? É um trabalho muito difícil fazer isso que eu estou fazendo hoje. E eu gostaria de deixar muito claro que em nenhum momento eu vou falar aqui a minha opinião no sentido daquilo que eu quero que aconteça, daquilo que eu desejo ou daquilo que eu gostaria que acontecesse. E sim apenas aquilo que as cartas mostram para nós. De maneira que eu vou tentar fazer a leitura mais técnica e ao mesmo tempo sensível possível, porque é uma combinação das duas coisas, né? É técnica e sensibilidade, técnica e evidência, enfim. Também eu gostaria de deixar muito bem claro aqui, para quem é novo no canal, para quem não entende muito de cartomancia, cartomancia não é uma arte exata, não é uma ciência exata, não é como a matemática, onde 1 mais 1 é igual a 2 e sempre vai ser igual a 2. Não existe isso na cartomancia. A cartomancia é uma arte esotérica e mais, uma arte esotérica interpretativa, de forma que a interpretação do cartomante ela está, de certa forma, presa num tempo e espaço. Então eu vou enxergar as cartas com a informação que eu tenho hoje, com a visão que eu tenho hoje, com a sensibilidade que eu tenho hoje, na intenção de adivinhar e de acertar o futuro. Ok? Mas de forma alguma isso deveria ser visto como algo infalível. Não existe. Nós somos seres humanos, todo mundo erra. Todas as profissões, repito, todas as profissões trabalham com erro. Engenheiros erram, advogados erram, médicos erram, todo mundo erra. Cozinheiro erra. Por que um cartomante não erra? Não existe nossa, falhou a palavra agora, mas não existe essa coisa infalível, né? Infalibilidade, existe essa palavra? Não sei. Mas não existe como algo ser infalível, algo ser 100% à prova de falhas. Até mesmo os testes laboratoriais que a gente faz também nunca chegam no 100%. É sempre 99,99999, mas nunca 100%. E eu gostaria que vocês tivessem esse nível de compreensão com o meu trabalho e essa humildade que eu tenho para trazer para vocês, que eu tenho a intenção de acertar, mas não posso garantir 100% que eu vou acertar. Até porque isso é soberba e isso também atrapalha o nosso trabalho. Não pode. O cartomante tem que manter a postura humilde, né, para conseguir realmente fluir e deixar as coisas acontecerem. Ok? Esta carta aqui eu estou marcando como o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva. Esta daqui eu estou marcando como o Jair Messias Bolsonaro, o segundo colocado neste momento nas intenções de voto. Primeiro colocado, segundo colocado. O principal motivo que eu venho aqui trazer esse tipo de leitura é porque nesse momento, nessa época que eu estou gravando esse vídeo, tem aparecido muitas previsões de astrólogos, videntes, etc., dizendo que o mapa astral do Brasil está numa quadratura com Marte, trazendo ali a propensão a todo tipo de violência, de agressão e a possibilidade de acontecer algo muito ruim, fatal, com um dos dois candidatos. E o que poderia levar o Brasil a uma era muito ruim do ponto de vista da Constituição brasileira, podemos dizer assim, da história do Brasil no geral. Mas eu não tenho visto, posso estar enganado, claro, porque eu não vi tudo, eu não sei de tudo, na verdade eu vi 1 ou 2 astrólogos apenas, sendo sincero com vocês, eu não tenho visto uma precisão muito grande em relação ao que vai acontecer com quem, e se realmente vai acontecer alguma coisa desse tipo. Existe por esses astrólogos esse medo de, por exemplo, acontecer algum tipo de atentado, algum tipo de agressão muito forte.
e etc. E essa é a primeira vez que eu faço uma leitura de cartomancia voltada para esse tipo de assunto. Eu já acertei previsões de futebol, 2 que me pediram para fazer, e eu não gosto de geralmente trazer esse tipo de previsão a público. Mas dessa vez eu estou me propondo este desafio. E da maneira mais honesta possível. O que eu errar vai estar aqui gravado que eu errei, o que eu acertar vai estar gravado aqui que eu acertei, cada um tire as suas conclusões. Eu não estou aqui para convencer ninguém de nada. Tá bom? Caso você precise de uma consulta particular orientada para a sua vida pessoal, que é a minha expertise, é a minha especialidade, é onde estão os meus maiores índices de acerto e de precisão, você pode me procurar no site www.chavedafortuna.com.br ou entrar em contato direto comigo através do meu WhatsApp comercial, que é o 55 51 991 68 52 23. Eu demoro para responder as mensagens, de forma que a primeira resposta que você vai obter é uma mensagem automática, anunciando valores e procedimentos de agendamento de consultas. Caso o assunto não seja esse ou você precise de mais informações, envie novamente uma mensagem e aguarde que no momento mais oportuno eu vou responder você. Tá bom? Vamos iniciar os nossos trabalhos? Que os anjos iluminem os nossos caminhos, a nossa visão, a nossa sensibilidade, que eu consiga realmente trazer a mensagem mais acertada possível, que as cartas se organizem de forma muito especial hoje, que esse Grand Tableau, essa mesa real que nós vamos fazer hoje, realmente nos mostre o que vai acontecer com esses dois indivíduos, qual será o resultado dessas eleições. Enfim, quais são as principais tendências para esses dois indivíduos, porque são duas pessoas, queremos ou não, muito importantes para o nosso país, os dois são muito importantes, né? Nós temos aí uma divisão do país, né? Bem dizer, metade e metade. O país está praticamente dividido no meio, né? Metade querendo votar num, metade querendo votar no outro, basicamente, né? Embora nós temos aí uma vantagem para o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Pelo que indicam as pesquisas eleitorais. Mas, de uma maneira geral, energética, o país está dividido. A gente consegue ver isso. Então, saber do futuro desses dois indivíduos também é entender o futuro do nosso país, que é muito importante, que afeta todos nós. Vamos lá, então? Vou colocar aqui, vou colocar no meio, vou colocar esta carta aqui, a outra também no meio, e vamos iniciar. Eu consigo trazer para você uma mensagem muito clara, muito objetiva. Opa, sol, gostei. Gostei do sol ter caído assim, mostra a clareza. Que eu consiga te trazer uma mensagem muito clara, muito objetiva, a respeito do futuro do nosso país, o Brasil, em relação a estes dois homens importantes, esses dois candidatos à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, que eu consiga revelar através das minhas cartas quem irá vencer e se irá acontecer algo grave com um dos dois, se realmente existe algo importante para acontecer com o nosso país no que diz respeito às eleições de 2022. As eleições para presidente da República do ano de 2022, que os anjos iluminem a nossa visão, a nossa sensibilidade e que nós consigamos realmente tirar as mensagens mais importantes que nós precisamos saber, aquilo que realmente é importante para que nós possamos nos preparar ou quem sabe até evitar, na medida do possível, dependendo de quem estiver assistindo esse vídeo, que algo grave aconteça. Vamos mentalizar que a nossa mão é a minha mão esquerda e que eu pego as cartas que eu deveria pegar para interpretar o futuro do nosso país no que diz respeito às eleições de 2022. Eu vou pegar todas as cartas. Nesse momento, queria deixar aqui o meu muito obrigado para você. Obrigado pelo seu like, por não esquecer de deixar o seu like, por não esquecer de fazer a sua inscrição, até para você poder conferir e vir aqui mais tarde também, ver o resultado dos meus trabalhos. Lembrando que nos domingos, todo domingo eu faço previsão semanal para você. Previsões pessoais da sua semana, todos os domingos. Hoje, especialmente, estou trazendo essa questão das eleições, porque esse era um vídeo que deveria ter saído ontem.
Tá, pessoal? Estou atrasado. Então, estou devendo um vídeo para vocês, ok? Pássaros. Anel. Uhum. Eu vou evitar... Ó, nós temos 10 na 10, gente. 10 na 10. 10 é uma carta, a carta da foice, é uma carta que pode estar falando assim de agressões, ó. Nós temos aqui o corte de uma vida. Pode ser. Pode ser. Não estou dizendo que é. Vamos com calma, vamos ver o que tá. Todas as cartas, elas têm a sua função, mas a 10 na 10 já coloca uma importância em relação a assuntos chocantes, né? A 10 está domiciliada, se você contar aqui, né, você chegar na 10ª carta e essa é a carta número 10, né? Aqui nós temos uma viagem de avião. Me chama a atenção ainda não ter aparecido a carta. Aqui apareceu Bolsonaro. E Lula aparece como a última carta da linha do destino, com caixão, montanha e Lula. Nós temos também 36 na 24, 24 na 5, 5 levando o corte da foice, 5 na 11, 11 na 8, 8 na 34. Nós temos aqui 34 na 27, 27 na 5. Nós temos aqui, primeira informação, de que talvez eu não sabia, de que as informações, as notícias, afirmam, essas notícias, previsões de outros cartomantes e outros videntes, afirmam muito mais um possível atentado para o Lula, né? Existe aqui essa ideia de um descontentamento por parte de Jair Messias Bolsonaro. Se a gente for ver, nós temos aqui um buquê corroído e nós temos aqui pro Jair Messias a 23 na casa dele. Então, uma possível rejeição que se mostra no Sol. Então, aqui nessa possibilidade, pelo que eu entendo, dessa possível fracasso, nós temos aqui a chave na casa do Lula, mas também na frente do Jair Messias Bolsonaro, que desce com o caixão. Para mim, é claro, existe aqui essa possibilidade forte, ok, de um plano secreto. Vemos aqui na linha desse partido, né? Aqui, pensando nessa derrota, tá bom? Sol antes da cruz, derrota, depois vitória. Pensando nisso, uma alternativa de vir a fazer algum tipo de mal, né? Em relação ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que se encontra na linha do destino e se encontra aqui realmente necessitado de muita ajuda inclusive espiritual, gente, porque nós temos a 9 na 30 caindo aqui na cabeça. Existe aqui essa desconfiança que já paira no mental de Lula, e nós temos aqui uma notícia interessante. Existe forma disso ser evitada através desse conhecimento antecipado. Inclusive, aqui, olha, gente, entreguei o ouro no início, né, gente? Entreguei o ouro no início, porque bateu. Mas vamos lá. O que eu vejo aqui? Vitória das eleições possível para segundo turno de Luiz Inácio Lula da Silva. Me parece improvável que seja para primeiro turno. Eu vejo para segundo turno. Tá? Uma chave aqui na casa dele. Tá?
Vejo ele obtendo apoio político de vários outros candidatos, né, vários outros, reforçando a campanha dele, né, esse eleitorado. Consigo ver essa possibilidade de um plano secreto arquitetado, tá, de uma vingança, algo assim, através, não exatamente, não posso dizer isso porque daí eu estaria cometendo um crime aqui, dizendo que uma pessoa mandou fazer algo, mas pessoas mais voltadas para o lado de Bolsonaro arquitetando algo. Não que seja ele em particular, tá, gente? Não é ele, mas pessoas que gostariam que ele vencesse, arquitetando algo em segredo, como uma alternativa para poder mudar o resultado das eleições ou alguma coisa nesse sentido. Consigo ver até aqui, ó, nós temos cartas muito negativas. Consigo ver Jair Messias Bolsonaro se sentindo obrigado a sair de cena, assumir um pouco, por uma questão estratégica, tentando ali preservar a reputação dele, querendo se mostrar afastado desse fato, que o que pode acontecer sim é uma tentativa de atentado à vida do Luiz Inácio Lula da Silva. Alguma coisa a ver com o coração, né? Alguma coisa a ver com o coração. Então é importante aqui realmente que a segurança deste indivíduo aqui, do Luiz Inácio Lula da Silva, seja reforçada. Nós conseguimos ver aqui, ó, na linha de pensamento dele, o Jair Messias Bolsonaro e a cruz. Então, Lula já achando assim, não, eu vou vencer, eu vou derrotar essa pessoa vai segurar a cruz. Mas Bolsonaro vem numa linha assim, que é uma linha de ação. Quem está acima faz ação naquilo que está abaixo. Inclusive, consigo ver ele admitindo em público, através da mídia, a possibilidade de derrota e se colocando numa postura até humilde, eu diria, humilde. De, não, pois é, vou perder, não sei o quê, tô quase ali, né, tô vendo que não tá bom. Algo nesse sentido, gente, algo nesse sentido. Mas isso sendo, na verdade, uma alternativa, né, um posicionamento de longo prazo, né, gente, de longo prazo, de uma visão de longo alcance, uma alternativa de mudar esse possível resultado. É como se o Jair Messias Bolsonaro já estivesse, e me corrija se eu estiver enganado, porque eu não sei, tá, gente? Mas é como se ele já tivesse se convencendo de que ele poderá perder essas eleições. Então ele dá uma diminuída no tom, uma afastada estratégica para sair um pouco de cena e deixar que outros agentes possam cumprir esse trabalho sujo. Um trabalho sujo, e é o que está aqui, gente. Esse trabalho, né, preocupante, que não seria a mando dele, não seria com a autorização dele, mas seria em pró ele, né? É muito mais assim, pessoas que andam com ele, não ele. É o que eu consigo ver aqui. Aqui nós temos uma briga judicial, gente. Um processo vindo a público em relação a esse atentado. Então existe essa possibilidade, ó, recai sobre o Bolsonaro, existe essa possibilidade de Lula até inclusive tentar denunciar Bolsonaro, tentando colocar aqui um envolvimento direto nele. Bolsonaro, por sua vez, pode estar planejando uma viagem de avião. Lula também. Os dois, tá? Uma viagem de avião. Consigo ver aqui que Bolsonaro vai ter uma ideia, um pensamento para tentar evitar algo desagradável para ele. Através de um documento por escrito, uma carta,
que é escrita com o próprio punho, alguma coisa nesse sentido, um comunicado muito emocional, né? Tentando cativar a opinião das pessoas, mudar a opinião das pessoas, porque esse fato, o fato coloca ele numa posição vulnerável, né? Acontece alguma coisa com o Luiz Inácio Lula da Silva. Quem é o primeiro suspeito? Jair Messias Bolsonaro. Tá entendendo? Então isso coloca ele numa posição vulnerável e ele sabe disso. Ele sabe disso. Então aqui eu consigo ver, inclusive, ele falando em público ou mandando uma carta, alguma coisa assim, até possivelmente desejando melhoras de algum ferimento que o Luiz Inácio Lula da Silva pode vir a sofrer. Assim como ele também sofreu, né, nas eleições passadas, né, ele levou aquela facada, polêmicas à parte. Existe uma jogadinha assim, sabe? Essa possibilidade disso acontecer. Luiz Inácio Lula da Silva me parece que consegue a vitória. Tem chave na casa dele, tem cão na chave, tem lírio e tem 9. Então trazendo uma bênção. Inclusive uma possível proteção espiritual até. Tá bom? Uma proteção espiritual para ele. Consigo ver aqui até a possibilidade de realmente evitar que o pior aconteça, né? Lula pode ter a preferência de se manter protegido na sua própria residência. Então, logo saindo o resultado das eleições, consigo ver a possibilidade aqui desse atentado, dessa agressão, me parece que ocorre em uma festa de comemoração do resultado das eleições, que vai ter que ser extremamente reforçada, mas extremamente reforçada. Tá vendo a cobra aqui? É quando ele tem a garantia, né, de que superou e de que mais para frente, né, vai tomar a posse, o contrato. Então o que eu vejo? Resumindo, vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, grande chance de ser segundo turno, não primeiro. Ok? Eu sei que existe toda uma campanha estratégica, né, de tentar colocar o Lula no primeiro turno, tudo mais, mas o que as minhas cartas me falam é segundo turno. Consigo ver esse atentado pro Lula, Bolsonaro já fazendo movimentações midiáticas para prevenir a sua imagem, porque a sua imagem do Bolsonaro está ameaçada por conta dessa suspeita, porque é aquela história, acontece uma coisa com o candidato, quem é o principal suspeito? O outro, né? Então existe esses dois indivíduos, eles estão linkados, né, pela cruz. O destino de um depende do destino de outro. A gente consegue ver isso. Consigo ver uma suspeita muito forte em cima de Jair Messias Bolsonaro por conta de algumas palavras utilizadas, mas isso é meio que padrão, mas olha só, a gente vê na lua, né? Aqui, carta, trevo, rato, isso aqui é um descuido. Ele e cruz, ele carregando a cruz, né? E chicote. Então, aqueles comentários que às vezes, gente, assim, são descuidados, gerando aqui um problema midiático, né? Com possibilidade aí do Jair Messias Bolsonaro até tipo, mas eu tava em outro país, eu tava viajando, eu tava visitando não sei quem, então eu não tenho nada a ver com isso. Tentando se defender, mas sendo muito difícil. Aqui tem processo, tá, gente? Processo jurídico. Consigo ver
não sei se existe aqui uma questão de ser acamado em casa, alguma coisa nesse sentido, mas com recuperação. Então é engraçado, porque fica como se fosse muito parecido com o que já aconteceu com o Bolsonaro, que levou a facada, ficou internado e se recuperou. Mas parece que isso acontecendo com o Lula. É o que eu tô entendendo aqui, né, gente? Com recuperação. Ó, apesar da foice estar aqui, ela tem trevo com peixe, muita sorte, muito conhecimento. Então, é muita medicina envolvida aqui, né? Aham. Então tem toda uma questão aí de acontecendo uma agressão, né, gente? Uma agressão que pode envolver o coração, o peito, não sei, uma coisa mais nesse sentido, mas que com possibilidade de melhoras. Lula estando na linha do destino mostra para nós aqui que o destino dele já é muito mais difícil de mudar do que o destino do Bolsonaro, que também não está na melhor das melhores, porque apesar dele estar na casa do sol, mostra essa exposição da imagem dele, mas com nuvens atrás, e tem uma pessoa que no primeiro momento faz um tanto faz, tanto fez, vou dar uma sumida, vou dar uma desaparecida estratégica, como eu já disse para vocês, né, para preservar a imagem dele, porque vem Lula aqui na raposa, né? Mas essa preservação de imagem pode ser, inclusive, por um afastamento físico. 3 na 1 também indicando uma viagem. Na 12 e na 20 pode ser, inclusive, uma viagem curta, que ele vai dizer que estava fazendo essa viagem com a esposa dele. Ah, mas nós estávamos em tal lugar, nós estávamos numa viagenzinha para curtir aqui, eu, minha esposa, não sei o quê, porque é muito cansativo, sabe como é que é, eleições. Uma coisa nesse sentido. Mas isso tentando gerar esse álibi moral. Porque eu não vejo ele fazendo diretamente isso. E nem sei dizer se é amando dele. Eu vejo aqui uma sugestão. 22 na 15, uma sugestão secreta. É como se ele desse a entender que gostaria que isso acontecesse. E aí, pessoas, outras, terceiras, se articulando para que isso acontecesse. Isso que? A agressão a Luiz Inácio Lula da Silva. Então é complicado quando um homem tem tanto poder assim nas suas palavras, a ponto de influenciar os seus a cometer coisas que são perigosas. Mas como eu disse, de maneira alguma isso tem valor jurídico, de maneira alguma isso tem a minha leitura tem valor legal, e de maneira alguma isso é a minha opinião pessoal, é apenas o que está aqui. É o que eu estou conseguindo ver. Lula, por sua vez, tem um bloqueio, tá vendo? O bloqueio Lula. Então isso aqui pode indicar até mesmo a proteção. O caixão, proteção Lula. Por que proteção nesse caso? Só porque nós temos o buquê aqui em cima. Mas nós temos aqui esse rato. Então é proteção contra o rato. O rato já era Messias Bolsonaro. Essa é a carta 28 por excelência, você sabe. Ela é a carta que vira para a direita, ela fica aqui. Então a outra sobra para ser a casa 29, mesmo que nesta carta esteja escrito 28. Tá bom? Porque não existe duas cartas 28. É uma questão técnica de cartomancia. A chave estando com Lula. Isso aqui, gente, ó. Isso aqui pode significar uma vingança, tá? Vingança. Uma maldade, ó. Cobra se sobressaindo com a cegonha. Eu já comentei sobre isso num vídeo recente, sobre essa relação cegonha-cobra. Uma maldade, tá? Uma vingança. Lula, né? Mas ele resolve, ó. Por quê? Lírio e 5. Então, tranquilidade e calma. Existe aqui quase que uma obrigatoriedade, tá? De Lula também, dele, vamos dizer assim, se afastar geograficamente. Se esse tablô fosse pro Lula, eu diria, cara, vai fazer a tua campanha virtualmente. E ó, bora, vá para um lugar, porque a chave vem com o barco, tá vendo? Então eu diria, bora para um lugar onde as pessoas não te atinjam.
Vai para um local onde a tua integridade física não esteja ameaçada. Um local seguro. E vá fazer a sua campanha virtualmente. Né? Essa coisa de fazer comício, de fazer questões aqui de comemorar e tudo mais, existe aqui espiões, ó, 20 vem com raposa, que vem aqui com nuvem, né? Então isso aqui é uma espionagem secreta mesmo, tá? Bem secreta. Mas, gente, é espionagem a favor de Bolsonaro. Lá nos comícios, tá? Gente, tá muito claro aqui pra mim, tá? Aqui, ó, essa tranquilidade de que, mas estamos investindo em inteligência, segurança, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Dinheiro não resolve tudo, tá? Aqui pode ser realmente da posse do contrato, tá? A posse do contrato que seria essa vitória. E é inusitado, gente. É inusitado, porque aqui também, ó, pra Jair Messias Bolsonaro, aqui na frente, ó, tem urso e âncora. Isso pode falar muitas coisas, gente. Urso, caixão, 15-2, um ocorrido de atentado à saúde, casual, né, uma coisa rápida, trevo, na 20, estrela. Ele se mantendo muito firme nessa questão midiática de não, eu não estava lá, eu não estava perto, não fui eu, defendendo muito, porque eu estava em tal lugar. Consigo ver um sofrimento envolvendo o Lula, tá vendo? 36 na 24, um sofrimento emocional. Então eu consigo dizer, inclusive, que haverá um trauma ali nele. Um trauma, um medo. Raposa com cobra é uma combinação que pode estar falando todo tipo de manipulação. Um sentimento aqui, ó, que ilude, que engana, porque secretamente existe esse plano. Este plano, 26, 15, 22, 17, 13, 7. Tá esquisito isso. É como se fosse um pode acontecer como não pode, estou desconfiado, mas não vou dar bola, vamos cuidar, vamos fazer o nosso melhor, mas não vamos deixar de fazer o que tem que fazer, não vamos deixar de expor a imagem, não vamos deixar de expor a figura. Então, assim, se eu fosse o Inácio Lula da Silva, eu começava a fazer uma campanha muito mais no viés virtual do que nessa questão física de ir, fazer comício, fazer festa, fazer coisa e coisas aradas assim, porque realmente, assim, existe esse perigo iminente, tá? A 10 caiu na 10, consigo ver aqui que não vai realmente culminar assim realmente uma coisa que haverá um resultado permanente na saúde dele, alguma coisa assim, mas uma agressão de fato existe. Não consegui ver aqui uma situação de término de vida, mas consigo ver um por pouco. Tomara que eu esteja enganado no sentido de que eu não desejo esse tipo de desgraça para ninguém. Nem pro Bolsonaro, nem pro Lula. Né, gente? Resultado das eleições em pró do Lula. Consigo ver aqui, apesar de termos montanha na âncora, 25, cadê 25? 25, 2 ali, pode ser o comício. 2 aqui, tem essa situação. Lula já está consciente, já sabe que isso pode acontecer. Inclusive vejo aqui uma saída às pressas, gente. É como se fosse uma tentativa, algo que pega de raspão, uma coisa assim, alguma coisa ali que fere ele. E aqui é um bater em retirada, assim, ó, no mesmo momento. Vejo aqui uma coisa rápida. Um auxílio, os seguranças muito rápidos.
conseguindo minimizar a ação desse possível atentado, vamos chamar assim, essa possível agressão. Esse 6 com esse 4, esse 6 estando atrás dele, com essa raposa aqui na casa 6, isso aqui é muito certo, gente. É espionagem. Existe espionagem por parte do Bolsonaro, amando dele daí, tá, gente? A espionagem é amando. A agressão já não posso afirmar. Aqui, gente, tem alguma coisa com seguridade financeira. Gente, 34 na 8, gente. 34 na 8, 11. 11 aqui, fazer alguma coisa. Gente. Como eu disse, não é a minha opinião pessoal, mas fica muito difícil a gente não acreditar aqui que existe até um possível pagamento por parte de Bolsonaro em relação a algum trabalho, alguma coisa que bloqueie, né, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu posso afirmar com todas as palavras que o Bolsonaro está numa tentativa de atrapalhar o Lula, mas não posso dizer realmente que chega a esse extremo de querer uma agressão física. Mas é aquilo, quem tem ouvido que escute, né? Você é responsável por aquilo que você fala, não por aquilo que os outros entendem. Então parece que tem alguma coisa aqui, uma comunicação, uma coisa assim que vem, que gera uma coisa meio um pouco diferente do que ele mandou, do que ele queria que acontecesse, do que fosse, sabe? É um pouco diferente mesmo ali, e aí podendo acontecer essa possível agressão. Então, nesse caso, eu até nem vou dizer assim, o culpado dessa agressão é diretamente o Bolsonaro. Não, mas é muito assim, o que se articula em volta dele, né? E que tipo de fanatismos que existem, tanto dos dois lados, né, gente? Tanto dos dois lados, tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda. E o que isso gera? Né? O que isso gera, no final das contas? Esse fanatismo. Realmente, gente. Vamos ver se eu consigo mais algum fato interessante para validar a nossa leitura. Existe uma ingenuidade aqui, né? Não vai acontecer nada comigo, porque se acontece algo comigo, todo mundo vai suspeitar, né? Isso é uma ingenuidade imensa, porque nem todo mundo pensa desse jeito, por parte dos dois candidatos. Não vejo aqui um perigo físico iminente para o Jair Messias Bolsonaro, mas vejo um impedimento. Vocês conseguem ver que no caminho de Bolsonaro a montanha vem antes e no caminho do Lula parece que não, ele já ultrapassou a montanha? Existe uma teimosia do próprio Lula, uma teimosia não querendo se afastar, não querendo se retirar, não querendo, né, se preservar a figura física. Mas de fato, a forma como as coisas se desenham mostra isso, né? Uma agressão, mas não realmente uma coisa assim. No caminho de Jair Messias Bolsonaro vem rato aqui com chave, então mostra uma solução muito pobre, muito mal feita, de uma coisa paga, de uma coisa investida, um recurso mal investido. Aqui, pagamento com a viagem, inocência súbita. Âncora cortando a casa, não estou em casa, não estou aqui, não estou no país. Tomara que eu esteja bem enganado, tá, gente? Porque não é uma previsão bacana. O jogo aconselha ambos os candidatos a não ficarem divulgando muito onde vão, onde estarão, para que vão, porque isso é complicado. A segurança que existe nesses eventos consegue mitigar, mas não impedir
tanto para o lado de um quanto para o lado do outro. Embora Jair Messias Bolsonaro esteja, sim, com a sua integridade física de saúde mais preservada, podendo correr 5 aqui, né, vindo para essa linha dele aqui, 5 na 11 ali, ele ter uma doença de viés emocional, por conta de uma grande frustração. Perceba essa cruz aqui? Ele acredita, de fato, gente, que ele pode obter a vitória ainda, que existe uma alternativa, mas já começa esse discurso do eu vou perder, não vai dar certo, de aceitação, mas isso é estratégico. Eu não sei se isso está acontecendo, tá, gente? Eu posso estar bem enganado. Um afastamento físico desses dois, ó. Um distanciamento, né? Muito forte. Inusitado isso aqui. 9 com... É como se fosse assim o Bolsonaro entregando um agrado, né, pro Lula, e o Lula rejeitando isso, vendo isso como algo muito bajulador. Então pode até acontecer de Bolsonaro vir a público e dizer, olha, eu me solidarizo com a situação dele, porque eu já passei por isso, eu tomei uma facada, uma coisa assim, taranã, 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 mas isso não convence ninguém da parte de Luiz Inácio Lula da Silva, nem o seu público, nem ninguém. É isso, pessoal. São todas as previsões que eu consegui. Vou ficar devendo o vídeo de domingo para vocês, tá, gente? Por motivos pessoais. Vou entregar para vocês, se eu conseguir... Não, peraí, gente, eu tô um pouquinho confuso. Hoje é sábado, né, gente? Pode ser que eu venha dever para vocês o vídeo de domingo. Tomara que não. Tomara que eu consiga entregar no domingo para vocês, tá? O nosso vídeo de cartomancia semanal, a nossa previsão. Deu um atrapalho aqui, pessoal, mas logo já tá corrigido já. Nossa hashtag todo dia continua ativa com tudo, tá bom? Grande abraço, obrigado pelo seu like, pelo seu comentário e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!